Estratégia 9. Suas mágoas. Transformar a amargura em perdão. Se eu fosse seu inimigo, eu usaria cada oportunidade para trazer velhas feridas à sua mente, assim como as pessoas, os eventos e as circunstâncias que as causaram. Eu tentaria garantir que o seu coração estivesse sempre endurecido com muita raiva e amargura e algemado pela falta de perdão. Ocas e sem graça. Eram assim as minhas orações, como se elas ricocheteassem nas paredes de uma caverna profunda e vazia. Eu não sabia o porquê, eu só sabia que eu estava ficando realmente cansada disso. Porque depois de você ter experimentado o sabor intenso da oração ousada e fervente, a monotonia de viver algo menor do que a pura liberdade e intimidade com Deus, é mais do que você pode suportar. Você sente falta, você anseia por ela. Especialmente, como eu disse, quando você se esforça, mas não consegue descobrir por quê, de repente e misteriosamente ela desapareceu. Essas foram algumas das melancolias espirituais que eu estava sentindo quando uma amiga mencionou um livro sobre oração escrito em meados dos anos 70 e perguntou se eu o tinha lido. Pelo que ela descreveu e recomendou, parecia ser exatamente o que eu estava precisando. Então eu imediatamente o encomendei. E não demorou muito para que Deus começasse a falar ao meu coração através de uma passagem da Escritura citada em um dos primeiros capítulos do livro. Se alguém causou tristeza, escreveu Paulo em 2 Coríntios, referindo-se a uma questão que tinha causado divisão na igreja de Corinto, para a qual ele estava escrevendo. Vós deveis antes perdoar-lhe, 2 Coríntios 2, 5-7. De repente, meu coração ardia em meu peito, mas eu continuei lendo. Assim que, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele, e para esse fim também vos escrevi, para saber de vós, por essa prova, se sois obedientes em todas as coisas, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Versículos 7, 9 e 11. Perdoar e consolar. Obedientes em tudo. Satanás com vantagem sobre nós. Ignoramos as suas intenções. Essa passagem simples me impressionou, causando-me uma profunda convicção interior que só o Espírito de Deus pode dar. Percebi naquele momento o que eu estou prestes a compartilhar com você agora, neste capítulo. Uma verdade que revigorou minha vida de oração me pôs de volta nos trilhos. É isso. A falta de perdão é uma intenção astuciosa implementada por seu inimigo para tirar vantagem de você, para aleijar a sua eficácia na oração e o seu poder de levantar-se contra ele vitoriosamente. É por isso que, se eu fosse seu inimigo, eu quereria fazer todo o possível para impedi-la de perdoar toda e qualquer pessoa que tivesse feito qualquer coisa errada contra você. Isso aconteceu comigo. E esses versos tinham trazido todas as particularidades à minha atenção em alto e bom som. O infrator em questão, e não havia nenhuma pergunta em minha mente quanto a quem eu deveria ser, não tinha feito nada particularmente brutal contra mim, nada que alterasse toda a trajetória da minha vida, ou coisa parecida, mas foi o suficiente para colocar uma entrave entre nós dois, e plantou ressentimento no meu coração. Depois de anos de trabalho e oração e paciência e sacrifício, algumas coisas interessantes estavam começando a se materializar na minha vida pessoal e ministério. O tipo de coisa que faz você sorrir antes de ir para a cama à noite e novamente ao acordar. Eu tinha compartilhado alguns desses acontecimentos com alguns amigos próximos que eu achei que fossem comemorar comigo, mas a resposta de uma dessas pessoas foi, se não rude, eu diria crítica, pouco favorável ou encorajadora. E então, à medida que dias, semanas e meses passavam, ela se tornava cada vez mais reclusa e quieta em relação a mim, distante e indiferente. Eu pensei que talvez eu estivesse sendo um pouco sensível demais,
Mas algumas outras pessoas começaram a notar isso também, sem eu precisar chamar atenção para o fato. Eles mesmos se admiravam pela forma fria com que ela me tratava. Então eu vi que era tão óbvio quanto eu imaginava. Não era coisa da minha cabeça, e nenhum de nós conseguia entender exatamente qual era o problema dela. Na verdade, eu pensei que estava lidando com isso da melhor maneira que podia, fazendo de tudo para não aparecer onde ela se encontrava sempre que possível. Mas era nas ocasiões quando manter uma distância segura não era possível que eu me dava conta de que a coisa toda estava se tornando um problema maior para mim do que eu era capaz de admitir. Muitas emoções borbulhavam na superfície quando ela estava por perto. Eu ficava agitada. Os sentimentos dentro de mim, quando eu pensava nela ou a via, não estavam me fazendo bem algum. E mesmo quando eu tentava tirá-lo da minha mente, justificada pelo fato de que eu nunca teria feito nada de errado para causar esse tipo de reação em alguém, ainda assim um bloqueio continuava em relação a essa pessoa e não passava. Então veio 2 Coríntios 2, 5 e 7. Perdão, consolo, obediência, vantagem, intenções. Deus e eu, nós demos muitas voltas enquanto eu debatia com ele, e sem ele, sobre a necessidade dessa convicção, porque talvez, se perdão fosse a única coisa em questão, eu poderia admitir mais facilmente. Eu, de fato, por insistência dele, a perdoei. Dentro da minha mente, pelo menos, libertando-a da dívida que eu pensei que ela tivesse comigo, por me fazer sentir tão horrível, tão inquieta por tanto tempo. Eu pensei que o Senhor, vendo a minha sinceridade na elaboração de uma declaração interna de perdão a ela, poderia reduzir um pouco da minha culpa e simplesmente esquecer a outra parte. Você sabe, aquela parte de consolar a pessoa. Mas, dadas as circunstâncias, sob as especificidades de sua convicção, eu sabia que ele queria mais. Ele queria que eu desse consolo a esta pessoa que me tinha ofendido. Essa era a única maneira de eu poder ser obediente em tudo nesse negócio. E eu sabia disso. Não, a minha carne não queria dar a essa pessoa nenhuma gota de alegria, muito menos a dignidade de uma resposta. Mas a minha resistência ao que a palavra e a ordem de Deus estavam dizendo me levaram a perceber, além de qualquer dúvida, que eu tinha permitido uma raiz de amargura surgir dentro do meu coração. E foi asfixiando algumas coisas que eu perdi e que realmente importavam para mim. E essa foi a parte da intenção demoníaca. Então, finalmente, em um dia ensolarado, eu levei o meu perdão até a casa dela na forma de uma pequena refeição que eu havia preparado. Nós conversamos, nós comemos juntos e, tocada por um pouco de bondade da minha parte, que só poderia ter vindo do Espírito Santo, sem demagogia, ela derreteu-se em lágrimas em minha presença. Você sabe o que eu descobri naquele dia? Acho que isso vai surpreender você, pois me surpreendeu. Enquanto era quem estava ficando magoada, irritada com a atitude dela, a cada minuto, ela vinha discretamente lutando com essa discórdia dentro de seu próprio coração também. Ela me contou como ela estava lutando com as inseguranças e outras questões, tanto que vinha perdendo o sono e o apetite. Além disso, a sensação de isolamento que ela tinha começado a perceber por parte dos outros, que tinham ficado um pouco frios em relação a ela em resposta à forma como ela vinha me tratando, acabou sendo um fardo pesado sobre seus ombros. Comecei então a perceber o que Paulo queria dizer nessa passagem de 2 Coríntios 2, quando disse que a tristeza excessiva pode sobrecarregar. Mas agora, através do perdão e de um simples ato de bondade, o gelo foi quebrando, junto com o projeto do inimigo. Porém, não só a sua intenção de arruinar uma amizade, mas também a de arruinar a minha vida de oração no processo. Assim que dobrei os meus joelhos, o eco daquela longa caverna solitária deu lugar às comportas da graça de Deus, derramando-se sobre mim de uma maneira nova e fantástica. Não mais enganada pelo diabo. Perdão em vez disso, porque perdão é importante. Eu sei que esse exemplo pessoal que acabei de compartilhar é bem leve.
especialmente quando comparado a alguma ofensa ou abuso que você possa ter sofrido que tenha alterado a sua vida ou ferido você profundamente. Acredite, eu poderia ter trazido outras ilustrações mais complicadas da minha própria vida também. Mas mesmo essa pequena infração traz uma lição com um propósito que se aplica a toda ofensa que venha contra nós. O seu inimigo quer que você fique zangada por muito tempo, e ele pode usar até mesmo as mais leves das ofensas para fazê-lo. Ele quer que você seja uma mulher amarga por trás daquele rosto bonito. Ele quer ver seu coração revestido com os calos do ressentimento, aleijado por ofensas do seu passado. A falta de perdão é o seu projeto para enganar você, mantê-la não só machucada e sangrando, mas incapaz de sentir qualquer poder em suas orações ou intimidade com o Pai. Ninguém precisa dizer-lhe o quanto você está sofrendo por causa das injustiças em sua vida. Mesmo as pessoas que sofreram abusos ou ofensas semelhantes às suas nunca poderiam completamente entender como você se sente. As ofensas sofridas são pessoais e aparentemente impossíveis de se perdoar. Mas perdoe assim mesmo, não superficialmente ou rapidamente, mas feroz e ferventemente, não só pela outra pessoa, mas principalmente por você, para que você possa ser livre e plena e inteira e completa. Sente-se aqui comigo por um minuto de forma que possamos quase apertar as mãos uma da outra sobre a mesa e ouça-me atentamente. Se você se sentir totalmente, desesperadamente, intoleravelmente resistente a perdoar essa pessoa ou essas pessoas às quais você por acaso ofendeu, não se considere uma vítima aleatória. O diabo está por trás disso. Ele está dirigindo a sua ira para as profundezas da sua alma, onde ele tem cuidadosamente calculado a sua morte. Ele está planejando como sugar todo o poder de sua vida de oração, da sua vida inteira. Para começar, ele provavelmente foi quem começou toda a bagunça, o mesmo que despertou o pecado nas outras pessoas para tentá-las a fazer o que quer que tenham feito contra você, para tentá-las a dizer o que quer que tenham dito a você e a sentir o que quer que sintam sobre você. Talvez como elas ainda se sentem em relação a você até agora. Ou mesmo que ele não tenha iniciado, ele é o mesmo inimigo que pulou dentro do vagão descarrilhado de um momento ruim de sua vida para se certificar de que o problema não apenas afetasse suas finanças ou seu trabalho ou o status de uma amizade, mas que também perfurasse profundamente o seu coração, onde ele poderia continuar agitando, inflamando quando não havia mais lembrança do sofrimento que pudesse cutucá-la, maltratá-la, extrair sangue, provocar novos danos. Não se engane, é obra dele, sob medida. Feri-la uma vez não foi suficiente. Aqueles momentos em que os primeiros incidentes aconteceram, momentos em que você foi maltratada ou traída ou menosprezada, não, aquele nível de dor não foi o bastante para ele. Ele queria mais. Ele queria perda permanente, mudança de personalidade. Ele queria redefinir o que você pensava sobre Deus, sobre si mesmo, sobre os outros, sobre aquelas pessoas que realmente amam você e querem unicamente o seu bem. Ele queria que você ficasse afixada em seu pensamento para que poucas coisas parecessem mais importantes ou desejáveis para você do que revidar, fazer a sua vingança. Ele quer vê-la soluçando, ou melhor ainda, apenas acalentando o tipo de emoção que não sai com choro e reações visíveis, mas, em vez disso, fica cozinhando dentro de você, onde o calor não tem como escapar, onde as lágrimas empoçam e ficam estagnadas, criando uma placa de Petri de emoções tóxicas que você é forçada a continuar inalando. Ele quer que você asse a falta de perdão até que sua vida espiritual fique dura e quebradiça em torno das bordas, sem vida, em coma. Mas Jesus, ele quer que você seja livre. Foi para isso ele criou você.
E perdoa-nos as nossas dívidas. Ele nos ensinou a orar, como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. E mais alguns versículos adiante, segue-se esse corolário. Porque se perdoares aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 14. Você pode querer voltar e ler esses versículos novamente com cuidado, apesar de serem familiares para você. Essas palavras de Jesus sugerem uma ligação entre a forma como lidamos com as ofensas dos outros contra nós e a forma como Deus lida com as nossas ofensas contra Ele. Agora, todo o conselho da Escritura afirma que a nossa salvação, nossa segurança eterna com Deus, é baseada unicamente na obra de Jesus na cruz. Nenhuma ação ou omissão da nossa parte, como por exemplo, lutar para perdoar alguém que feriu você, pode romper o pacto da graça que ele fez conosco. Mas algo, pelo menos, acontece com a nossa experiência com o Pai quando persistimos em manter os pecados dos outros contra eles mesmos. A falta de perdão nos coloca em posição privilegiada para a influência e atividade demoníaca tirarem vantagem de nós. Veja a parábola do servo implacável em Mateus 18, 21 e 35, para um exemplo descritivo. E será que vale a pena nos agarrarmos a qualquer coisa que amenize ou mortifique a liberdade que a misericórdia de Deus nos concede? Ouça, Deus sabe como lidar com o pecado, o nosso pecado, o seu pecado. Quando você opta por perdoar alguém, você não está pagando as suas ações como se coisas ruins não tivessem acontecido, simplesmente dando-lhes um passo livre pelo mal que causaram. Você só está poupando-se a carga de trabalhar em 2 empregos extras. Ser juiz e júri para decidir como a justiça será realizada nessa situação. Por que não deixar alguém aliviá-la da pressão, alguém que realmente sabe o que está fazendo? E alguém que está esperando agora mesmo para falar com você sobre isso? O seu perdão, minha amiga, é liberdade. Sim, o seu perdão. Ele perdoa você, o que possibilita que você perdoe a outros. Perceba que você já está nadando em um vasto oceano azul de perdão, assim como eu, assim como todas nós que já fomos resgatadas através do sangue de Jesus. Portanto, há perdão mais do que suficiente para se usar e extinguir todas as chamas da raiva, ódio, rancor ou animosidade que o seu inimigo pode ter acendido dentro de você. Lembrar o que a redenção de Cristo fez por você a deixará ansiosa por fazê-lo a outros. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2:1, 4 e 5. Comece a partir desse ponto, então você poderá mais determinadamente distribuir misericórdia aos outros, porque de forma tão abundante foi concedida a você. A verdadeira liberdade e o fervor renovado estão esperando por você do outro lado do perdão. E o perdão que você não tem nenhum desejo de conceder agora pode ser incrivelmente capacitado por meio da oração. Quando galvanizado pela verdade viva da Palavra de Deus, a oração fervente é o balde que pode mergulhar lá embaixo nas reservas do vigor de Deus e trazer à tona toda a determinação que você precisa para libertar outras pessoas do que elas lhe devem. Ele pode produzir a cura que tão desesperadamente precisamos, antes de continuarmos nessas mesmas velhas estradas quebradas que só acabam machucando outras pessoas. Filhos, netos, pessoas que não tinham nada a ver com esse assunto, mas estavam nas proximidades de nossas respostas ressentidas. Oração fica com a verdade do que aconteceu? Sim, isso foi realmente o que aconteceu. Então, sim, os fatos reais
e os detalhes não mudam quando você se compromete com Deus através da oração. Mas prepare-se para algumas outras informações que também poderão vir à tona. Conforme o Espírito Santo e a Escritura se reúnem em um acordo sobre como você precisa lidar com as coisas. O inimigo, é claro, vai querer que você recuse essa parte. Ele está investindo em manter essas soluções escondidas de você, convencendo-a de que a raiva e a amargura são as formas mais protetoras e produtivas de gerir a situação. Mas a oração honesta, conduzida com um coração aberto e uma cópia aberta da palavra de Deus, certamente lhe apresentará a verdade, como a verdade que eu descobri naquele dia em 2 Coríntios: perdoar e consolar. Será que o Senhor está lhe pedindo para consolar o seu ofensor também? Talvez sim, talvez não. Não há uma resposta para isso. Eu certamente não estou dizendo que um gesto de boa vontade é sempre necessário ou mesmo possível. E a verdade é, nós nunca temos a garantia de uma resposta positiva quando o fazemos. No entanto, a sua disposição, a sua obediência, se é que o Senhor está pedindo que você faça de ir expressar bondade, sorrir, concordar com um aceno de cabeça, ser generosa e mostrar preocupação. É um teste tremendo de rendição piedosa e humildade. É uma maneira de descobrir se o perdão que você afirma ter concedido a alguém contém raízes mais profundas do que as raízes do ressentimento. O melhor de tudo, o perdão marca você como uma mulher que nunca será enganada por Satanás ou que ignorará as suas intenções. Se quisermos ser mulheres de uma oração séria e fervente, a Escritura vai sempre trazer-nos aqui, ao perdão. De alguma forma, o perdão é um mandamento de Deus, e ele também vem com uma promessa de que ele nos dará o poder para usá-lo. Não espere que nenhuma outra solução funcione ou mude qualquer coisa, exceto para o piorar. E não espere experimentar a liberdade, a paz ou o alívio de sua raiva até que você perdoe. Convite à oração. A palavra de Deus é o que você e eu vamos usar em nossa estratégia de oração. Uma estratégia que sim, possivelmente, tem o potencial de beneficiar o ofensor. E, contudo, um benefício para você também está garantido: liberdade. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Eu citei esse versículo anteriormente no livro, mas vale a pena repetir frequentemente em todos os tipos de contextos. Então, por que você não o destaca dessa vez para que eu não preciso citá-lo de novo? Esse versículo tem seguido a minha vida desde a minha adolescência, nos anos na faculdade e até agora. E ele formou uma espécie de objeto irremovível que Satanás fica sempre obrigado a contornar se quiser atingir o meu coração. Aqui vai só mais uma vez, em boa medida. Foi a liberdade que Cristo nos libertou, diz a Bíblia. Para a liberdade, ele nos quer livres. Pense novamente em tudo o que você sabe sobre Jesus e as muitas demonstrações do seu amor para com os feridos e maltratados, a ponto de ele mesmo ser maltratado muitas e muitas vezes, incluindo a sua tortura e morte brutais. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele disse, para pregar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18, para nos libertar. Para ventilar ar fresco aos cômodos fechados de seu coração, para adoçar o gosto em sua boca, onde a amargura e a falta de perdão azedaram o apetite para as coisas espirituais, para libertar você. Não há nada de ruim em sua vida que o diabo não vai tentar piorar, mas o homem misericordioso faz o bem para a própria alma. Provérbios 11:17. Isso também é verdade para a mulher que faz o bem também. Então, em cima dessas verdades, elabore uma estratégia oração para a liberdade e o perdão. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém,
para que também vosso Pai, que está no céu, possa perdoar as vossas transgressões. Marcos 11:25. Toda amargura e ira e cólera e tumulto e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós, e sede amáveis um para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Efésios 4:31-32. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:19-21. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4:26-27. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor, procedendo diligentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Hebreus 12:14-15. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5:44-45. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Colossenses 3:12-13. E se ele peca contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornará a ti dizendo: eu me arrependo, tu lhe perdoarás. Lucas 17:4. Escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados, por causa do nome dele. 1 João 2:12. Os ombros do Pai são largos o suficiente para que você chore sobre eles, e fortes o suficiente para absorver com compaixão tudo o que você precisar desabafar com ele, do fundo do seu coração partido. Mas eles também são capazes de levantá-la da areia movediça de velhas mágoas e feridas, firmando seus pés sobre uma rocha e colocando uma nova canção em seus lábios. Salmos 40, 2-3. Uma canção de louvor. Agradeça a Ele por defender a sua liberdade, mesmo ao custo de seu conforto. Arrependimento. Peça ao Senhor para perdoá-la por abrigar a falta de perdão em seu coração. Confesse qualquer ódio, amargura, quaisquer ações prejudiciais cometidas sob efeito da raiva para com os outros. À medida que você sente o perdão de Deus pelos seus pecados, estenda-o a outros pelos pecados deles. Petição. Registre o nome da pessoa ou das pessoas que a magoaram e, em seguida, fale os seus nomes em voz alta enquanto você pede um coração que possa genuinamente perdoar e libertá-la da dívida que você sente que os outros tenham com você. Sim, comprometa-se a responder ativamente da forma que o Espírito de Deus lhe ordenar. Eu já sinto coragem vinda do seu aposento de oração e o cheiro doce do perdão e liberdade.